Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru a partir do VIM 93,9 FM, os canais abertos e fechados da Rede Pública Legislativa. A nossa missão pública é conversar sobre a nossa comunidade. E hoje nós vamos falar sobre as chamadas cidades regionais. Conversando com cada um dos chefes do executivo das cidades ao nosso redor, a gente não só tem uma dimensão regional sobre todos os desafios, como compartilha com você desafios comuns também à nossa cidade. Afinal, somos todos muito próximos. É o caso, por exemplo, de Agudos. Rafael Lima, aliás, ele conhece muito bem este poder, esta casa, esta rede e o Poder Executivo, porque lá teve a experiência da chefia executiva. Muito obrigado por conversar conosco, Rafael. Obrigado, Nelson, pelo convite de estar aqui. Uma honra e um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre nossa cidade, prestando conta também para a nossa população. Legal. Rafael, quando a gente assume o mandato, a gente tem o chamado estoque, né? A gente recebe, por várias razões, Agudos tem uma questão peculiar que é conhecido de todos que nos ouvem e nos assistem aqui, que tem um grupo político que ficou muito tempo. Aí tem acertos e tem erros ao longo do tempo. Ao longo da rede social dos primeiros meses, para a gente fazer esse apontamento aqui, você fez algumas divulgações que assustam quem está, por exemplo, aqui em Bauru. Imagino aquele agudense que estava mais desavisado. Problemas relacionados à questão financeira do município, para citar dois, e com isso, dificuldades em manter serviços, por exemplo, essenciais como na saúde. Como você viu esta realidade e, alguns meses depois, essa tentativa de buscar fôlego e adequar essa questão a essa altura? Quando nós assumimos a prefeitura, foi uma situação muito complicada, né? Nós, durante o período eleitoral, nós sabíamos que teríamos dificuldades financeiras na prefeitura. No entanto, quando nós entramos e pudemos entender o todo dentro da contabilidade, dentro da situação financeira, nós percebemos que era muito maior o problema que nós tínhamos. Então, nós encontramos uma cidade que tinha 42 milhões de reais em dívidas a curto prazo, né? Dívida com fornecedores, com o Hospital de Agudos, com a UPA de Agudos e vários fornecedores, tá? Todas as entidades sociais de Agudos com repasses em atraso. Fora isso, os recursos que a gente recebia do governo federal, por exemplo, tem o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ele estava retido, então não entrava o dinheiro. Por que não entrava? Porque descontou o INSS dos servidores no final do ano passado, mas não recolheu para a Receita. E aí, então, aquele pouco, quer dizer, a cidade já não tinha dinheiro, já estava devendo. E aí o pouco que recebe do governo federal estava retido. É igual quando o cidadão deve no banco lá, né? Se tem alguma dívida. Entrou o salário, já consome boa parte. Confiscou. Era isso que estava acontecendo com o município de Agudos. Então, uma situação muito complicada. Inclusive, nós fizemos, né, um decreto de calamidade financeira para a gente renegociar essas dívidas. Então, vários fornecedores, né, não foi um calote, né? O que a gente fez foi, olha, nós não temos dinheiro para pagar, o que foi de 2024 para trás, a gente vai renegociar. Tá? Eu suspendi os pagamentos em 90 dias para que a gente pudesse ter os serviços essenciais acontecendo, para que eu pudesse rodar UPA, coleta de lixo, postos de saúde. Então a gente conseguiu negociar com alguns fornecedores, tá? O pagamento parcelado dessas situações. Então hoje o município de Agudos ainda se encontra em dificuldade financeira, tá? O passivo nosso ele é grande, mas a gente está conseguindo diminuir esse passivo ao longo do ano, tá? Com medidas de austeridade, a gente teve que segurar muita coisa, muitos serviços que não eram essenciais, né? Que eram desejáveis, que era oferecido à população, a gente teve que revisar e segurar para poder honrar com os compromissos. Nesse momento você executa no primeiro orçamento uma previsão de 215 milhões, está prevendo na lei orçamentária que está em discussão para o ano que vem 243 milhões, você comentou dívida de curto prazo 42, de longo prazo é o dobro disso. No equilíbrio disso, o Rafael acaba de vir da Caixa Econômica Federal para discutir, como já o fez em Brasília, por exemplo, o empréstimo Finisa. Qual o peso disso do ponto de vista de juros? Porque você acaba, a população, não tendo essa resposta ao olho nu lá de por que você está faltando dinheiro se você teve um empréstimo para fazer obras, por exemplo, do dia a dia. Exato. Foi um empréstimo contraído no ano de 2023, né, pela gestão anterior, né, foi 20 milhões de reais que foi emprestado para obras e infraestrutura. Esse recurso ele foi usado de medida
eleitoreira, né, porque estavam às vésperas das eleições, feito pela gestão anterior, e um negócio que não foi viável para o município, né? A gente viu alguns recapes, né, no período ali pré-eleitoral, e os juros, por exemplo, que foi inclusive apontado pelo Tribunal de Contas, um juro de 148%. Né? Então, é um juro abusivo, né? Muito embora a Caixa justifique para a gente que eram preços de mercado na época, que está totalmente regularizado, mas não foi um bom negócio para o município. Então, o que nos cabe agora? Né? Caiu neste mês agora, de agosto, a primeira parcela do Finisa e a gente já percebe uma dificuldade financeira nossa. A gente estava pagando juros até então, de janeiro até julho nós pagamos juros. E agora, no mês de agosto, nós pagamos a primeira da amortização, mais juros. Então, para você ter ideia, foi R$500 mil que nós pagamos agora em agosto e a gente já sente uma dificuldade no fluxo de caixa nosso. Então, o que me cabe? Tentar renegociar isso. Estive em Brasília, fomos muito bem atendidos lá pela Superintendência da Caixa Federal em Brasília e agora aqui em Bauru também, para a gente tentar ver o que a gente pode fazer para diminuir isso, tá? É uma luta que a gente tem que fazer para dar sobrevida e fôlego financeiro para o nosso município. Para as pessoas terem ideia, o orçamento, lógico, tem questões globais, mas de precatório, o Rafael comentava com a gente, por exemplo, que logo no segundo ano tem uma previsão de 27 milhões. Se você juntar isso com as parcelas mensais do Finisa, que tem juros caros, sim, da Caixa, é Selic mais um tanto, mais a taxa de administração que é 2%, o cenário para frente continua preocupante. É um cenário desafiador, tá? Para vocês terem uma ideia, para a população saber, só esse ano eu paguei, só de juros do Finisa, R$2,5 milhões. Só esse ano. Quer dizer, eu paguei 10%, em 8 meses, eu paguei quase 10% do total emprestado, que a gente vai pagar isso em 10 anos. Então, não foi um negócio bom para o nosso município. Né? E agora a gente fala de precatório. Esse ano eu tenho 5 milhões de precatório. Precatório, né, são aquelas dívidas que foi para a justiça e a gente é obrigado a pagar. Não tem o que fazer, tem que pagar. Então eu tenho 5 milhões de precatório para esse ano agora, de 2024, e 2025 eu tenho 27 milhões de reais de precatório. Então é uma situação... Acho que é 25, 26, né? Isso, exatamente, que é a virada, né? Então, quer dizer, eu tenho uma... não, perdão, é 26, 27, é 26. 27. Então, é para esse 25, ano de 25, Para esse ano de 25 eu tenho 5 milhões e para o ano que vem eu tenho 27 milhões de precatório. É um tremendo desafio. Para isso, entre os desafios na área de serviços, por exemplo, que a gente falou, lógico, saúde, uma demanda que vale aqui, vale em Bauru, vale em Pederneiras, Piratininga, o cobertor é sempre mais curto, você viu isso nas reuniões do dia a dia aqui, do que a grande oferta que é possível colocar. Você teve que correr atrás de emendas. O que você conseguiu para poder equalizar um pouco esse serviço? Posto Saúde, UPA ou alguma subvenção para a Santa Casa, que é uma entidade filantrópica, depende de subvenções. Exato. Olha, o que me cabe, né, numa situação como essa, enquanto gestor, é baixar os gastos, renegociar o que nós temos de obrigações para pagar e buscar emenda parlamentar, buscar recurso, fazer força política. E, graças a Deus, a gente tem conseguido, a gente tem uma boa relação com o governo estadual, o governador Tarcísio, com o próprio governo federal, a gente tem conseguido uma boa relação também. Então, por enquanto, nós já conseguimos aí aproximadamente 7 milhões de reais de emendas para a saúde do nosso município. Isso nos dá segurança para fazer as ações que nós estamos fazendo, Nelson. O que nós conseguimos fazer em Agudos na saúde? Nós assumimos com um índice aí de estoque aproximadamente de 17%. Ou seja, a cada 10 medicamentos que a população saía da consulta no posto de saúde, ela ia no posto de saúde e ela encontrava lá 1 ou 2 medicamentos. Hoje, o nosso índice está em 96%. Então, nós conseguimos comprar remédio. A população hoje, ela sai do posto de saúde, ela sai da consulta com uma sacola de remédio. Ontem mesmo eu estive na padaria comprando pão de manhã, deixei meu filho na escola e fui buscar pão. E aí uma senhora falou, Rafael, eu quero dar um parabéns para você, porque ela abriu a sacola. Ela falou, acabei de sair do posto, todos os remédios tinham lá. Eu falei, olha, não dá para a gente fazer tudo, mas a gente prioriza algumas coisas. Então, nós priorizamos a saúde do nosso município. Então, hoje nós temos muito mais remédios nos estoques. A fila de exame, para você ter uma ideia, nós tínhamos aí pessoas, 2.000 pessoas esperando fazer ultrassom. Fizemos um mutirão de ultrassom e também raio-x. Fizemos também agora exames laboratoriais. Exames laboratoriais, que são exames básicos. Nós estávamos demorando lá 6 meses para fazer exame. Inclusive, no começo da minha gestão estava assim, porque a gente estava chegando ali tentando entender.
E nós fizemos agora uma medida, então agora de uma semana para outra a pessoa já consegue fazer o exame laboratorial, ter o diagnóstico. Então a gente está conseguindo investir na saúde por conta do relacionamento político que a gente está fazendo junto aos deputados que têm ajudado o nosso município, junto ao governador Tarcísio que tem ajudado o nosso município. Então a gente só consegue avançar quando a gente tem esse tipo de parceria. Para serviços de média e alta complexidade, aqueles que são possíveis ou da estrutura da Santa Casa, o município tem conseguido aportar, depende muito também dessa relação política com o Estado, para desafogar o hospital estadual, enfim, essa fila é regional, né? A gente tem uma dimensão de diretoria regional aqui, não é exclusivo de Agudos. Exato, a gente tem o nosso hospital de Agudos, né, que a gente tem um convênio lá para cirurgias eletivas, inclusive para atendimento pré-internatório ali, pós-UPA, né? A gente investe hoje ali cerca de R$500 mil por mês no Hospital de Agudos para atender a nossa população, tem alguns leitos ali, então aquilo que é baixa e média complexidade, a gente consegue atender ali no Hospital de Agudos. Agora, aquilo que é realmente alta complexidade, urgência, emergência, a gente tem que aguardar também a vaga CROSS aqui, que é o base, o Hospital das Clínicas e o estadual. Para as pessoas entenderem a estrutura de uma cidade onde você faz serviços mistos, por exemplo, unidades de saúde, o Rafael estava comentando para a gente, tem equipes de saúde da família ou a unidade de saúde da família tradicional funcionando regionalmente em 8 suportes disso lá. Aí tem CRAS, os Centros de Assistência Social, uma unidade com o CRES, que é um serviço do Sistema Único de Assistência Social SUAS, mais especializado para essas quantias. Eu comento essa rede, saúde e assistência social, para as pessoas terem ideia de que demanda você tem lá, quando a gente fala de crise financeira, de dificuldades econômicas, a vulnerabilidade social, lógico, ela também é presente em todas as cidades em algum grau. É presente, a gente precisa ajudar quem mais precisa, né? Então, nós temos um atendimento de qualidade já institucionalizado, normatizado por técnicas aí da assistência social e também, Nelson, nós montamos aí o Fundo Social de Solidariedade, né, que há anos não tinha no nosso município, né? Minha esposa voluntariamente tem trabalhado quanto a isso e a gente tem conseguido avançar muito, tá? Ontem, inclusive, nós anunciamos aí que nós encerramos a campanha do agasalho desse ano, nós arrecadamos 24 mil peças de roupa, tá? Nós atendemos quase 1.000 famílias durante esse inverno, ajudando as pessoas. E como que a gente fez para conseguir essas 24 mil peças de roupa? Nós pedimos para a população, nós interagimos, batemos nas casas das pessoas. O povo de Agudos é um povo solidário, é um povo que ajuda o próximo. Então, tem aquela roupa que não usava mais, o pessoal doou. E nós conseguimos atingir 1.000 famílias. Então, isso tem um significado importante, porque o histórico que nós tínhamos no município, nas campanhas do agasalhos anteriores, era 3 mil, 4 mil, 5 mil peças de roupa. Então, nós chegamos a 24 mil para ajudar essas pessoas. Montamos também no Fundo Social de Solidariedade o Mercado Solidário. Hoje a gente atende 50 famílias por mês, que ela vai lá, a gente conseguiu doação de uma empresa de Agudos, né? Até quero agradecer aqui a ProMarket, ela doou todas as gôndolas aí do mercado para a gente. E no rodeio de Agudos a gente fez uma entrada solidária. O rodeio foi gratuito e a gente pediu para as pessoas doarem alimento. Então nós conseguimos 10 toneladas de alimento, subsidiou para a gente abastecer o nosso mercado. E essas famílias vão uma vez por mês, Nelson, no mercado solidário e ela escolhe o item que ela precisa. Certamente essa pessoa já é vulnerável, já recebe assistência social por intermédio do Bolsa Família, recebe talvez a cesta básica dela no CRAS. E a gente ajuda, então ela pega aquilo que ela precisa. Então qualquer item que tem em mercado, tem nesse mercado também. Então a gente está ajudando essas famílias, 50 famílias a cada 4 meses. E eles têm que participar uma vez por mês de um curso para poder tentar aí se ajudar também na questão de recolocação. Legal. A Sabesp, que é a fornecedora de serviços do abastecimento de água, serviço de rede de esgoto aqui na cidade de Agudos, assim como de outras, onde a gente alcança regionalmente pela rede de emissoras públicas de rádio e TV aqui de Bauru, ela acaba de sofrer uma multa. O PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor, acabou calculando algo que é inédito, inclusive em cidades do interior, 16 milhões de reais por 4 dias de falta de água. Um problema que o Rafael conhece bem, que a gente enfrenta aqui em Bauru, é outra dinâmica, você tem 400 mil habitantes, enfim, tem uma autarquia própria, mas a estiagem tem castigado bastante exatamente a divisa com o Batalha ali. Como esse problema para vocês lá acabou sendo sazonal, pontual, se não, se isso preocupa, primeiro do ponto de vista da realidade de Agudos, por favor? Do ponto de vista da seca, a gente está atento ao que está acontecendo, né? Realmente nós estamos num período de estiagem muito grande,
Mas o que acontece especificamente nessa questão da Sabesp, eu entendo que foi uma falha de gestão também da empresa, né, da Sabesp. Por quê? É inadmissível um serviço que ele foi privatizado e não ter uma bomba reserva. Nós temos vários poços perfurados na cidade de Agudos. Graças a Deus não sofremos com falta de água, mas é inadmissível uma empresa privada que tem a concessão daquilo ali, a hora que queima uma bomba, não tem uma bomba privada. Tem que esperar comprar para vir e a população sofre. Então, assim, eu fico do lado da população nesse caso. Parabenizo o PROCON por ter feito essa autuação, porque assim, a gente precisa de seriedade. Eu não sei agora, com essa expansão da Sabesp, de repente, estou aqui supondo uma situação, tá? Essa expansão em vários municípios com a questão do Universaliza, que é importante, talvez estão focados aí em ampliações e não na manutenção do contrato que nós temos. Então, para mim, Agudos é prioridade. Então, eu vou tratar a minha cidade como ela tem que ser tratada e a Sabesp tem que levar a cidade de Agudos com seriedade. Tem que ter bomba reserva, senão não dá, o poço não funciona sem bomba vida, reserva. Não pode parar a roda. A cidade tem aqui uma conversa da prefeita, você já conhecia isso em relação à preocupação da Mata Ciliar, o Batalha. Temos 22 quilômetros aqui da área de captação até a Serra da Jacutinga. Boa parte dela depende da relação política, interjeição política da Prefeitura de Agudos, proteção de margem, fazer cadastramento desse pessoal. Como é que tem sido essa conversa com você na prática com a prefeita aqui de Bauru? Tem sido bem bacana, a gente tem conversado constantemente sobre isso. A prefeita, inclusive, fez uma reunião conosco, né, o prefeito de Piratininga, Agudos e Bauru, né, que é onde sim, nós temos esse problema, né? E aí são várias discussões que estão sendo feitas. Uma delas é aumentar a área de reservação do Batalha, né? E eu sempre trago a preocupação, porque Agudos é a nascente do Batalha. Então, de nada adianta nós tentarmos buscar essa ampliação da reservação, sendo que a gente não tem a preservação da nascente. Então, a gente precisa fazer um trabalho e a gente está construindo algo também para que a gente consiga preservar isso. Então, é um assunto que não se resolve da noite para o dia, envolve vários interesses econômicos, empresariais que existem ao entorno, ali, inclusive de vários produtores rurais, mas nós estamos trabalhando em cima disso. Tem leis, inclusive, que pode proteger isso. A questão toda é, se a gente protege esse manancial, e tem lei que, inclusive, subsidia o produtor, você vai ficar com uma área parada aqui que é preservação, então você vai ser remunerado por isso. Só que, ainda com essa lei, a resistência é muito grande dos produtores. Lei de compensação ambiental hídrica, a questão das margens, do Código Florestal Brasileiro e afluentes, pelo menos os mais importantes, né, nesse percurso aí. Exatamente. Então, assim, como o Batalha abastece muitas pessoas aqui em Bauru, a gente tem que ter esse olhar e os 3 prefeitos estão tendo esse olhar para isso. Agora é uma dificuldade operacional e de tentar viabilizar isso. Rafael, você está experimentando uma questão agora de que a população, ela está no dia a dia, às vezes por desconhecimento, não acompanhar, isso é uma questão de hábito cultural, ela cobra tudo do prefeito, inclusive o que é responsabilidade do Estado em muitas das instâncias. A gente poderia elencar aqui uma série dessas questões. Acabamos de falar, por exemplo, de cirurgias eletivas, internações, as questões de hospitais de referência. Tem códigos regionais, comissões tripartites sobre isso. Do ponto de vista local, a gente falou de vulnerabilidade social, drogadição, álcool, vulnerabilidade, infelizmente, o pessoal que a gente chama de nóia no dia a dia, mas o pessoal que não conseguiu sair da dependência. Aí tem mais de um vetor, serviços para aquele que aceita ir, né, mesmo que tendo a busca ativa no dia a dia, e um problema de receptação de ferros velhos, desmanches. Aqui em Bauru, as polícias civil e militar acabam nos seus comandos com a seccional fazendo um apelo para a prefeita, imagino que isso valha do ponto de vista regional, em algum grau, de apertar o cerco para a chamada lei da receptação. Porque se você deixar o cara depois das 18 vendendo esse produto que saiu do crime, você alimenta essa cadeia. Como é que você vê esse problema lá? É um problema que a gente tem que enfrentar, né? Então, quando a gente fala da questão da segurança pública, né, a gente tem tomado algumas medidas ali básicas e essenciais para a gente poder aumentar. Então, nós aumentamos significativamente aí o número de atividade delegada junto à Polícia Militar, estamos
trabalhando na Secretaria de Segurança Pública. Nós criamos uma Secretaria de Segurança Pública no nosso município, tá? Para que a gente possa ter, já no ano que vem, esse é o nosso planejamento, para que a gente tenha ali o Centro de Operações Integradas, Muralha Paulista. A gente vai colocar câmeras na cidade, nas entradas das cidades, câmeras inteligentes que reconheçam placa de veículo que esteja entrando, câmeras inteligentes que reconheçam ali alguém que tem um mandado de busca e apreensão, alguém que tem, enfim, que seja condenado, seja procurado pela polícia. Pretendemos, inclusive, criar a Guarda Municipal. Talvez não seja um projeto para 2026, mas é um projeto que a gente inicia em 26, porque tem toda uma documentação, um estatuto que tem que ser feito. Então, nesse momento, a Secretaria de Segurança Pública que nós criamos, ela vai ser para quê? Para preparar para a gente trazer a guarda. Do ponto de vista social, a gente tem tentado aí parcerias e conseguido algumas parcerias com clínicas e tentado internar, né, tentado trazer essas pessoas para recuperação, para clínicas de recuperação, ressocializar, mas o que a gente percebe é que eles ficam um tempo, depois voltam para a rua. O CREAS lá de Agudos dá um suporte gigantesco para a gente nisso também, mas é um problema que tem em todo lugar e a gente não pode também cercear a pessoa do ir e vir. Então é uma situação muito delicada, mas que a gente está olhando para isso. É que as ondas de furtos acabam sendo preocupação dos núcleos regionais em Agudos, em Pederneiras, em Bauru. A gente sofre muito com isso, Nelson. E as pessoas se sentem violadas, lógico, em sua instância no dia a dia, porque não ficam tranquilas. Aí isso acaba gerando no ambiente urbano, roubo de fio, comunitário, uma sensação muito ruim. Imagino que na hora que você vai na padaria lá, as pessoas acabam comentando essas dificuldades do dia a dia, que são de todos. É né? isso. Agora, a Guarda Municipal, ela é um desafio para algumas prefeituras, porque a Polícia Militar, a gente conheceu recentemente aqui, você sabe que a gente faz visitas regionais, os parlamentares, por tamanho da estrutura de Bauru, foi em Ribeirão Preto. Eles falaram da preocupação, olha, tem que direcionar para alguns serviços, porque se não for patrimonial, por exemplo, a questão do problema da vigilância, e pegar outros serviços, dependendo da composição da atribuição da Guarda Municipal, a PM vai lá e retira profissionais dele da rua também. Então você pode, dependendo da concepção, ganhar de um lado a curto prazo, mas perder de outro. Como é que vocês estão prevendo essa mediação aí? Não, na verdade, assim, já existe um número determinado de policiais para a cidade de Agudos. Eu já estive aqui, né, no comando da Polícia Militar, até solicitando que na época a gente estava com falta de 2 policiais. Já foi reposto um, o outro deve estar chegando. A PM, ela sofre, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela sofre com falta de efetivo, isso é notório e eles falam isso abertamente. Então, a Guarda Municipal, ela vem no sentido de compor isso, né? Ela vem no sentido de ampliar. E, em maneira alguma, vou permitir que seja reduzido o número de policiais no meu município por conta de uma implantação de uma Guarda Municipal. Isso não vai acontecer. Eu tive em 3 municípios verificando como que funcionam as guardas municipais. Estive em Lins, né? Tive em Lençóis Paulista e tive também em Barueri. Né? Barueri tem uma estrutura muito grande de guarda, já bem consolidada. Pra você ter uma ideia, Nelson, lá eles têm uma guarda municipal da parte ambiental, da parte de animais, sabe? Então tem toda uma situação diferente, né? Que é uma diferente realidade. Então hoje a gente tem que trazer com cautela, né? Saber colocar isso muito corretamente. E eu vi o exemplo que foi feito em Lençóis. Lençóis é uma guarda nova que foi feita. E a ideia é que a gente vá construindo isso ao pouco. A gente não vai querer abraçar um mundo que a gente não consegue. Mas o que a gente precisa melhorar é a sensação de segurança do povo de Agudos. A sensação de segurança em Agudos, ela estava baixa, vem melhorada agora com a atividade delegada que a gente está fazendo, com parceria com a Polícia Militar. Então, acho que a gente está numa crescente quanto à segurança pública lá em Agudos. Algumas instalações regionais, elas acabam mudando a dinâmica regional de todas as cidades. Eu estou citando, lógico, aqui a mais efetiva e recente, que é a questão da Bracel, aluguéis, moradias em Bauru, Agudos, Areópolis, no entorno, além da questão de serviços, centenas de caminhões, produção, aí tem a questão da atividade econômica e seus efeitos. Do ponto de vista de instalação industrial, de serviços, a Prefeitura de Agudos já publicou, por exemplo, na rede social, a visita de um grande grupo investidor, está relacionado à questão da cadeia de serviços de remédios, saúde. A gente tem dito aqui em Bauru, em função das 2 faculdades de medicina, os cursos recentes, privado e da USP, mais o Hospital das Clínicas e a rede de hospitais que você conhece aqui, que tem uma grande rede de serviços ao redor, que traz desde lavanderia até sutura, ampola, vidro. É esta a questão que Agudos está
tentando conversar com grupos como o Santisa, a Linu, que são grandes investidores? A gente tem conversado com vários empresários, com várias empresas, tem procurado a nossa cidade para se instalar lá, né? A gente recebe sempre de portas abertas. Eu costumo dizer que aquelas empresas que precisam de uma área do município, em Agudos, em 40 dias, a gente consegue já liberar essa área com uma concessão aí de 10, 20 anos, aí prorrogáveis por anos iguais. Então a gente tem uma facilidade muito boa, a Câmara dos Vereadores trabalha muito bem para isso também, são parceiros no sentido de que querem o desenvolvimento da cidade. Nesse ponto em específico, né, do grupo Linu, que é um grupo chinês que tem uma parceria com a Santisa aqui, né, que é um grupo aqui brasileiro, o grupo Buriti, realmente existe uma conversa muito avançada de fazer esse investimento na nossa cidade, né? A princípio eles estão desenhando já uma fábrica de ampolas, uma fábrica de vidro, uma operação lá em Agudos, de um investimento inicial de aproximadamente 150 milhões de reais, num projeto, numa planta fabril, mais um escritório administrativo que eles pretendem fazer em Agudos. E, lógico, depois de finalizado isso, né, nós vamos estar falando ali de um faturamento desta empresa de aproximadamente de 500 a 600 milhões de reais por ano. Então, é um faturamento, desculpa, por ano não, por mês. Por mês. De 500 a 600 milhões de reais por mês de faturamento. Vamos gerar aproximadamente uns 250 empregos diretos inicialmente. Então, assim como essa conversa com a Santisa e com a Linu está sendo muito bem profícua e está em estado avançado, tá? Digo que é muito provável, é quase certo que eles se instalem na nossa cidade, já inclusive estão aqui, inclusive trabalhando já há muito tempo no projeto, o projeto está pronto já de implantação. A gente tem conversado com outras empresas também, então espero em breve poder estar anunciando novas empresas aí para a nossa cidade. O Rafael tem uma coisa que Bauru não tem, que fala que é a área em grande escala. Agudos, para quem não sabe, proporcionalmente, que a gente conversa para a rede pública de TV, esse dado é para você que não tem isso. Bauru é uma cidade grande e pequena, 600 quilômetros quadrados territoriais. Agudos não, Agudos é uma cidade com a população, como você sabe, lógico, proporcionalmente muito menor, mas tem área, então ele consegue dar 966 quilômetros quadrados. Então, ele consegue dar 500 mil, 700 mil metros quadrados para a atração desses empregos, faz parte de uma estratégia regional. Exato, exatamente. Precisamos desenvolver nossa cidade, trazer emprego, indústria, giro o comércio, e aí a gente consegue crescer e desenvolver o nosso município. Você tem demanda para moradias lá, o governador estava contando, fala, poxa, aqui tem muito quilombola, o censo de 2022 deve ter colocado isso lá em núcleos de assentamentos. Essa é uma realidade de Bauru também, aí a área de habitação acaba gerando demandas maiores, além da infraestrutura, que é cara. Exatamente, nós temos começando pelo déficit habitacional, cerca de 1.500 pessoas ali hoje não têm a sua casa própria e procuram por isso, né? Então nós conseguimos agora ser contemplado no Minha Casa Minha Vida do governo federal com 40 casas, tá? É um processo que a gente começou iniciamos no começo desse ano, fizemos gestão política, fomos contemplados com essas 40 casas e estamos trabalhando agora também com a CDHU, numa parceria que a gente vai ceder o terreno e eles vão construir mais algumas casas. Então ainda não está confirmado, estamos trabalhando para conseguir esse restante de casas do CDHU. Nosso município é um município que tem terras, tem áreas, inclusive para moradia, e a gente tem trabalhado nesse sentido. Se você tivesse, neste momento, uma figura de linguagem aqui, 50 milhões de reais, eu me refiro à questão de demandas estruturais, porque ele chorou bastante no começo, está certo, o prefeito assume, tem que falar mesmo que ficaram as contas difíceis para que você, que acompanha a cidade, possa saber da dimensão daquilo que você vai cobrar no dia a dia, de curto, médio e longo prazo. Demanda de recap é uma questão, por exemplo, que se você tivesse recursos disponíveis estaria na sua lista? Sem dúvida, né? Também é uma situação do nosso município, o asfalto nosso, boa parte foi feita aquela casquinha pequena que com qualquer chuva ela vai deteriorizando, né? Desculpa falar aí. Mas realmente também temos essa demanda, temos investido, inclusive estamos pavimentando uma boa parte ali do Pampulha, recapeando também. Isso é uma demanda que ela é constante, né? Em vários setores da cidade a gente precisa fazer recap e pequenas áreas para pavimentar também. Falar um pouquinho só de educação, falar da questão de demanda de creche, a realidade de Agudos é bem específica, você falou de alguma questão relacionada especificamente à região central, não sei se é por causa do fluxo de trabalhadores,
A moçada que vai para as escolas estaduais tem tido dificuldades em níveis de alfabetização no estado de São Paulo, em boa parte dos estados brasileiros. São questões que estão lá para conversar com o estado e conversar com o seu secretário ou a sua secretária de educação para poder andar no dia a dia. Exato. Em Agudos a gente não tem o mesmo problema que tem, por exemplo, aqui em Bauru, e que agora parece que sendo sanado, né? Essa fila de vagas, essa questão desse problema. Agudos a gente tem várias escolas que a gente consegue abrigar sim os nossos alunos. Obviamente temos demandas, né? E agora estamos colocando esforço também numa região central, muitas mães que trabalham ali, pais que trabalham no comércio, na região central. Então a gente está trabalhando para trazer uma escola ali na região central. Então a gente tem conversa boa e avançada também com o governo do estado para conseguir uma escola aí padrão FDE, para trazer ali para a região central e acomodar um pouquinho melhor para aquelas pessoas, aquelas mães que trabalham, têm necessidade de deixar o filho ali próximo do emprego. Você teve uma experiência interessantíssima, que eu falo das relações do poder executivo e legislativo, essa casa que é da população, enfim, através de seus representantes, com 17 integrantes. Augusto tem 13 vereadores. Eu falo disso porque o Altair teve muita dificuldade política, ele ficava apagando fogo num dia e correndo atrás de graveto no outro. Como você tem conseguido dialogar com a Câmara neste momento? A Câmara dos Vereadores tem sido muito parceira da nossa gestão. Todos os projetos que a gente enviou para a Câmara, todos foram aprovados. A gente tem uma relação muito boa, mesmo com vereadores de oposição, a gente sempre tem um diálogo aberto. É lógico que os posicionamentos, Nelson, divergentes e as críticas, elas são naturais e está tudo certo, faz parte da democracia e eu recebo de uma forma tranquila as críticas e cobranças que os vereadores fazem para mim. Os próprios vereadores da minha base também me cobram de muita coisa e está tudo bem. O que é importante, e eu agradeço, quero até agradecer aqui publicamente os vereadores de Agudos, essa parceria que tem feito com a gente, acreditando no nosso governo. Quando a Câmara trabalha junto com a Prefeitura, a população sente e a população da nossa cidade está contente com o que está acontecendo. Apesar de todas essas dificuldades que a gente tem, a população de Agudos tem percebido a mudança na cidade. Então a gente tem conseguido chegar. E boa parte disso é da nossa gestão, é da nossa equipe, mas boa parte também desse apoio que a Câmara dos Vereadores tem dado para a gente nos projetos que a gente envia para o Legislativo. Tá. Iluminação pública, eu tinha notado que vocês conseguiram colocar LED lá já na cidade? Isso, na gestão anterior foi feita uma PPP, né? Tem lá alguns, foi colocado 100% de LED já. Tá bom, Rafael Lima, muito obrigado por ter vindo aqui, ter feito esse panorama conosco aqui das vidas regionais. As questões são comuns, obviamente, os desafios do dia a dia, cada comunidade, sua estrutura tem as suas peculiaridades, para a gente estar atualizando isso. Afinal, a gente está aqui, está do lado ao mesmo tempo, pelo rádio e pela TV, não tem jeito. É isso. Muito obrigado, Nelson, pela oportunidade. Um prazer estar aqui, gosto muito dessa casa, respeito muito o seu trabalho e espero estar contribuindo com todos vocês e nas próximas estaremos aqui também. Obrigado. As cidades são regionais, os desafios também, mas se você pegou a nossa conversa no meio do caminho, não se preocupe. Você não precisa só ficar nas ondas do rádio do 93,9 FM ou nos canais abertos e fechados da rede pública. Esse programa está na íntegra para você assistir como um documento, você acompanhar, atualizar no dia a dia. Esta é a nossa missão pública também no YouTube. É só clicar em vídeos que está tudo lá. Até o nosso próximo encontro.